Meu boa noite. Tá dando microfone aí, presidente. Tá ruim. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente. O áudio não está chegando, senhor presidente. Dando certo? Vai? É, porque é ruim. Agora está ouvindo bem aí. Agora está ouvindo bem aí. Setagésima, trigésima, terceira sessão ordinária do oitavo período legislativo da Câmara Municipal de Senador Pompeu. Invocando a proteção de Deus em nome do povo de Senador Pompeu, declaro aberta a sessão. Convido o primeiro secretário, vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 32ª sessão ordinária do 8º período legislativo da Câmara de Senador Pompeu. Realizou-se às 19 horas do dia 13 de outubro, através do sistema de sessões em ambiente virtual, de acordo com a resolução 1/2020, sob a presidência do vereador Abdias Serafim do Filho. Feita a chamada, verificou-se a presença pelo monitor de 10 vereadores. Abdias, Francisco Teixeira Pinheiro, Alexandre Martins, Michel Castelo Branco, Alessandro de Oliveira, Chicão da Parada, Fulvio Benavides, Marcelo Machado, Márcia Freire, Lúcia Aquino e a ausência do vereador Tasso Baia. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus em nome do povo de Senador Pompeu, declarou aberta a sessão. O presidente convidou o primeiro secretário, Alexandre Martins, para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Depois de lido, foi posta em votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente convidou o primeiro secretário, Alexandre Martins da Silva, para fazer a leitura das mensagens, projeto de lei, decreto e requerimento, do TCE e do projeto de decreto legislativo 01/2020, referente à prestação de contas do governo do município de Senador Pompeu, exercício de 2013. Depois de lido, foram postas em discussão e votação, sendo aprovado por todos os presentes. O presidente comunicou aos senhores vereadores que encontra-se tramitando na casa a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, LOA. O vereador Alexandre Martins levantou uma questão de ordem, saudou novamente os colegas vereadores, falou que faltam apenas 6 sessões para que possam se despedir dessa legislatura 2017-2020, mas que a cada dia vai lembrando dos grandes momentos da luta pela democracia e pelo bem comum da população, que foi um momento muito de aprendizagem conviver com todos no período, com pessoas como cada um dos demais 10 vereadores, a qual devido assento nessa Casa de Leis, e que os levará para o resto da vida. Falou que essa legislatura mostrou a posição do Pompeu e deu exemplo, não falando das demais, mas uma Câmara de respeito onde a democracia aconteceu. Disse que a cada sessão vai se despedindo um pouco e que Deus possa abençoar os novos colegas vereadores que colocaram mais uma vez o nome à disposição da população para que o povo aprecie o trabalho durante os 4 anos e possam devolver mais 4 anos de mandato à frente, porque todos, cada um à sua maneira, deu o melhor de si para servir melhor a população e que assim como ele tem em mente que fez o melhor nessa legislatura, todos os colegas também fizeram. E não havendo mais nada a tratar, o senhor desejou boa noite, finalizou suas palavras. Não havendo inscrição para o uso da palavra, o presidente Abdias do Alto declarou encerrada a sessão, a qual deverá ser assinada por quem direito for. Senador Pompeu, Ceará. Ata, encontro, discussão e votação. Como voto o vereador Alexandre Martins? Pela aprovação, senhor presidente. Como voto o vereador Marcelo Machado? Pela aprovação, senhor presidente. Como voto o vereador Chicão da Parada? Voto favorável, senhor presidente. Como voto a vereadora Márcia Zomim? Pela aprovação, senhor presidente. Como voto o vereador Michel dos Teclados? Pela aprovação, senhor Como presidente. voto a vereadora Lúcia Aquino? Aprovação, senhor presidente. Como voto o vereador Fulvio Benavides? Aprovando, senhor presidente. Como voto o vereador Tasso Baia? Aprovando, senhor presidente. Como voto a vereadora Alessandra de Oliveira? Voto favorável, senhor presidente.
Como voto o vereador Chico Pinheiro. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu voto favorável à aprovação. A ata aprovada por todos os presentes. Senhor Senhor presidente, eu só quero questão de ordem. gostaria de pedir. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar comigo, a dona Socorro Lemos, irmã do nosso amigo Marconi do Leite, que residia ali na Barra do Patu, no qual nos deixou e vai fazer muita falta. Ex-professora do nosso município, hoje se encontra aposentada, de todas as pessoas do nosso município. Uma pessoa muito comunicativa e gente de um coração enorme. Gostaria de me associar, senhor presidente. Gostaria de me associar também, associar senhor. Gostaria de me associar ao ao, pedido de ao pedido de pesar do nobre colega. Senhor presidente, eu gostaria de me associar também ao pedido do colega Michel dos teclados. Senhor presidente, eu gostaria de me associar também ao pedido do colega. Eu também queria me associar, senhor presidente, meu colega aí, vereador Michel. Também queria me associar, senhor presidente, se possível. Eu também, senhor presidente. Não sei se Eu não sei ouviram se quando eu pedi. não sei se Também fiz a solicitação, também. senhor presidente. Eu queria me associar, então eu acho que é todos vereador. vi. Verdade. Convido o primeiro secretário, vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura dos ofícios enviados nessa casa. Ofício 209/2020, STDAS, Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Assunto: reunião da Comissão do Plano pela Primeira Infância. Senador Pompeu, 19 de outubro de 2020, prezado senhor. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste convidar o membro da Comissão do Plano da Primeira Infância, Michel Castelo Branco Carvalho, representante da Câmara Municipal de Senador Pompeu, para participar da reunião de análise do plano que acontecerá nessa quinta-feira, dia 22 de outubro, às 8h30, no auditório da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Na oportunidade, solicitamos que, caso o membro da comissão não tenha disponibilidade para participar da reunião, nos envie outro representante. Maria Fabiana Benevides Silva, secretária do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Executiva, Secretaria de Coordenação, Estrutura e Gestão Corporativa. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Senador Pompeu, assunto: liberação de recursos financeiros. Em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 97, comunica a Vossa Excelência a liberação de recursos a esse município por intermédio da ordem bancária de 2/10/2020 para crédito na conta corrente Banco do Brasil no valor de R$ 1.594.221,49, referente ao cronograma de desembolso do convênio destinado à execução do objeto pactuado conforme o processo 59.553.00110.37/2018, 89. Fabrício Moura Moreira, diretor de Orçamentos e Finanças do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ordem do dia, convido o primeiro secretário, o vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura da denúncia contra o atual prefeito e o parecer jurídico. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de São Pompeu. Denúncia de pagamento por parte da gestão municipal de São Pompeu à empresa inapta R3 Construções de Transporte Aéreo, em contrato contínuo onde configura a sonegação de impostos federais, PIS, CONFIS, INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social e, o mais importante, pagamento de propina da referida empresa ao prefeito Antônio Maurício Pinheiro Jucá. Eu, Hernani Telles de Castro Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, o endereço no sítio Massapê, distrito Bonfim, quilômetro 20, Senador Pompeu, venho por meio deste fazer a denúncia abaixo descrita contra o atual prefeito de Senador Pompeu, Antônio Maurício Pinheiro Jucá, e também contra a empresa R3 Construções e Transporte Aéreo. Venho nessa data a esta instituição denunciar que desde o dia 7 de agosto de 2020 a empresa R3 Transporte Aéreo
foi considerada inapta pela Receita Federal, conforme documentação em anexo, e mesmo assim o prefeito continua efetuando os pagamentos mensais, como se não tivesse conhecimento da realidade da empresa, podendo assim ter comprovado com o relatório em anexo no portal da transparência do TCE referente ao ano 2020, onde logo após, no dia 10 de agosto de 2020, o mesmo autorizou o pagamento no valor integral da fatura mensal correspondente a R$ 183.313,15. Além disso, conforme informações obtidas verbalmente, o mesmo se repetiu nos meses de setembro e outubro de 2020. Como é conhecimento do senhor, senhores vereadores, é um crime que o gestor autoriza qualquer pagamento sem que a empresa preencha todos os pré-requisitos da lei de licitações. Venho também, por meio desta, solicitar urgência para se tratar de um dano ao erário público comprovadamente nos portais de transparência, com reais possibilidades de o município não poder ser ressarcido, pois a empresa R3 de transporte não mais existe. Senado Pompeu, 15 de outubro de 2020, Hernani Teles de Castro Júnior. Parecer jurídico 23/2020. Veio a esta assessoria jurídica consulta acerca do trâmite da apreciação de denúncias contra o atual prefeito do município de Senado Pompeu, sem maiores digressões acerca do conteúdo da denúncia apresentada, passo a discorrer especificamente sobre o procedimento a ser adotado segundo as normas que tratam sobre a matéria. E o breve relatório passo a expor. Do denunciante. O processo de cassação do prefeito pela Câmara de Vereadores tem fundamentação legal esculpida no artigo 43 da Lei Orgânica do Município, sobre o requisito de admissibilidade da denúncia, ou seja, que se essa integrará a pauta para leitura e recebimento no artigo 1º, 43, assim dispõe. Inciso 1º, admitir-se-á a denúncia por qualquer vereador, por partido político ou qualquer munícipe eleitor. Em análise da documentação constada das denúncias, não há comprovante de que o denunciante seja eleitor. Todavia, tal informação é de fácil constatação e simples consulta ao site do TSE. O dispositivo propõe em dúvida se o eleitor denunciante tem que ser eleitor do município de São Pompeu. Nesse caso, a interpretação não pode ser extensiva. O texto normativo apenas diz que o denunciante tem que ser residente do município e ter aptidão política ativa, ou seja, eleitor podendo ter domicílio eleitoral em São Pompeu ou não, mas que forçosamente deva residir em Senado Pompeu. Conclusão. O denunciante deve residir no município de Senado Pompeu, mas não deve ter necessariamente domicílio eleitoral em Senado Pompeu, pois o supracitado no artigo 1º não deixa clara a existência de que o denunciante deva ser eleitor de Senado Pompeu. Mesmo assim, para que não restem dúvidas acerca da capacidade eleitoral do denunciante, sugere-se que o mesmo apresente certidão de quitação eleitoral ou comprovante que o denunciante tenha aptidão de eleitor. Segundo, da norma a ser obedecida no rito processual. A lei orgânica determina que o rito a ser obedecido no trâmite do processo deve ser o previsto no regimento interno da Câmara, conforme preceitua o artigo 43, inciso 2º, pela Câmara Municipal nas infrações políticas administrativas, nos termos do seu regimento. O regimento interno da Câmara, por sua vez, determina que o rito a ser observado é aquele disposto no artigo 5 do Decreto de Lei 2201/67, conforme preceitua o artigo 84, capítulo do Regimento Interno, do trâmite do processo contra o prefeito. Como acima dito, a norma a ser observada em relação ao trâmite do processo contra o prefeito no âmbito da Câmara Municipal deve ser o artigo 5º do Decreto 201/67. Assim dispõe o referido artigo 5º. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, participar de todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator.
Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópias das denúncias e documentos que a instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunha até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação fará-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e respostas às testemunhas e requer o que for de interesse da defesa. Quinto, concluída a instrução, será aberta a visita do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um e ao final o denunciado, seu procurador, terá o prazo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Sexto, concluída a defesa, procederá-se tantas votações nominais quanto forem as infrações articuladas da denúncia, considerando-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da Câmara. Em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consiga a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação, expedirá o componente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo. O processo que se refere a esse artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contado na data em que se efetiva a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia ainda sobre os mesmos fatos. Como se vê do início, no inciso 1º do artigo 5º, há mais um juiz de admissibilidade à denúncia. Ela será inepta se não contiver os fatos e se não indicar as provas. As demais, as pessoas que fizeram a denúncia devem ser leitor. Analisando a documentação apresentada pelo denunciante, vê-se que esse discorre sobre os fatos que reputa ao prefeito conduta que seria infração político-administrativa e anexou a documentação que, em tese, comprovaria a denúncia apresentada. Todavia, não se averigua a comprovação de que o denunciante seja eleitor. Importante frisar que o acolhimento ou não da denúncia é uma discricionariedade do vereador, não estando ele obrigado a receber denúncia, que entenda não estar devidamente instruída da documentação que comprove os fatos narrados na denúncia, por exemplo. Embarque, declaração, omissão, infração político-administrativa, denúncia, recebimento, Câmara Municipal. A alegação do prefeito de que não há prova suficiente para o recebimento da denúncia, não importa a violação do artigo 5º do Decreto 201 de 1967. O recebimento da denúncia contra o prefeito pela Câmara Municipal, pela prática de infração político-administrativa, envolve juízo de mérito do Legislativo, embargos acolhidos sem efeitos infringentes. Após o protocolo da denúncia, o presidente deve colocar a denúncia em pauta na primeira sessão, a fim de que seja lida. Após a leitura, dá-se a votação por recebimento ou não da denúncia. O quórum necessário para o recebimento da denúncia é simples. Isso importa dizer que a denúncia será recebida com aprovação da metade mais um dos presentes à sessão, dispensando-se o voto do presidente inicialmente, o quanto deverá votar apenas caso de empate. Em caso de aprovação do recebimento da denúncia, a mesma sessão será constituída a comissão
processante com 3 vereadores, sorteado entre os desimpedidos, dos quais elegerão logo o presidente e o relator. No caso de não aprovação do recebimento da denúncia, será anunciado o seu arquivamento. Quanto ao prazo de duração do processo, há divergência entre as normas e regulamentos sobre o tema. Todavia, há que se atender que a lei específica sobre o tema, qual seja a lei orgânica do município, Senador Pompeu, será. O artigo 43, inciso 2º da lei orgânica do município, determina que, decorridos 180 dias, o julgamento não estiver concluído, o processo será arquivado. Adentrando um pouco ao mérito, sem, contudo, esvaziá-lo por inteiro, mas apenas dando nota, a inaptidão de uma empresa junto à Receita Federal é mera irregularidade que não significa exatamente o fechamento da empresa ou o encerramento das atividades empresariais, conforme exclusivo entendimento de jurisprudência dos tribunais pátrios. Tributário, embargos à execução fiscal, taxa de verificação de posturas e normas urbanísticas, empresa declarada inata em 1997. Mera irregularidade, situação cadastral que não indica o encerramento das atividades da empresa. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ definitivamente baixado apenas em 2008. Exigibilidade do tributo, sentença mantida, recurso desprovido, em que pese a certidão emitida pela Receita Federal, indica baixa por omissão costumais. Não é prova suficiente da dissolução anômala do empreendimento. Isso porque o termo empregado significa que está irregular perante o fisco, pois deixou de apresentar suas declarações contábeis à Receita Federal por 5 anos consecutivos. Entretanto, não demonstra que efetivamente parou de exercer suas atividades, inclusive sendo as pendências regularizadas e possibilitada a reativação de cadastro. Em uma situação hipotética, a empresa contratada não teria que estar juntando ao contrato para a formulação dos pagamentos as certidões dos órgãos competentes e os comprovantes de regularidade da empresa junto à Receita Federal. Tais atos, à primeira vista, são exigidos apenas na habilitação da empresa em sede de processo licitatório, salvo disposição contratual expressa em contrário. Assim, por prudência e cautela, recomenda-se que qualquer vereador, ante o poder polícia e de fiscal do Poder Executivo, que lhes são inerentes, solicite junto à Prefeitura Municipal de São Pompeu cópia dos documentos de habilitação da empresa denunciada, a fim de que se constate se naquela época a empresa estava em situação regular junto à Receita Federal. Por outro lado, se a empresa contratada prestou de fato os serviços pelos quais foi contratada, a Prefeitura contratante obriga-se ao pagamento sobre pena de incorrer em enriquecimento sem causa da administração pública em face da empresa contratada cujo serviço contratado foi efetivamente realizado. Desta forma, outra informação importante a ser colhida pelos nobres edis junto à Prefeitura Municipal de São Pompeu seria saber se a empresa contratada efetuou efetivamente o serviço pela qual foi contratada. Frise que a fase cognitiva de apuração dos fatos enunciados é de competência da comissão processante, conforme a lei regente sobre o tema. Vale a pena reprisar que as diligências acima recomendadas são discricionárias do vereador, que pode fazê-la apenas para sedimentar o seu voto. O vereador tem voto livre para recebimento ou não da denúncia, inclusive tem liberdade de fundamentar ou não seu voto. A conclusão. Fica esta assessoria jurídica reservada a emitir parecer apenas sobre os aspectos específicos acerca do processamento da denúncia apresentada em face ao atual prefeito municipal de Senador Pompeu, deixando de apreciar o mérito da denúncia, haja visto que esta é de competência dos vereadores que compõem a Câmara Municipal de São Pompeu e mais especificamente aqueles vereadores que comporão a comissão processante caso a denúncia seja recebida pelo plenário da Câmara. Recomenda-se, contudo, que antes que a presidente da Câmara faça o juízo da admissibilidade da denúncia, seja o denunciante notificado para que comprove sua capacidade postulante, ou seja, apresente certidão de quitação eleitoral. As outras recomendações emitidas no tópico anterior ficam a critério de cada vereador, que concerne em diligenciar-se junto à Prefeitura Municipal de São Pompeu, com o fito de obter informações complementares antes de proferir o seu respectivo voto para o recebimento ou não da denúncia. É parecer, salvo melhor juízo, Senado Pompeu, 15 de outubro de 2020, Samuel Nunes da Silva, OAB Ceará, 30.465. Nesse momento, vou botar a denúncia em discussão e votação. Como vota a vereadora Lúcia Aquino?
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, os servidores da casa, público presente que nos assiste. Neste momento, senhor presidente, eu gostaria de comentar. Diante de um embasamento jurídico, a mesa diretora ela tem toda a prerrogativa de dar admissibilidade ou não à denúncia. Mas, levando em conta, está na situação de inaptidão, mas nessa situação não há impedimento que o poder público faça a quitação de débitos já existentes com a empresa. Quitação de serviço da empresa junto ao poder público. A empresa tem um prazo, né, para cumprir as determinações junto à Receita Federal. Possivelmente, a empresa está com um débito a impostos, né? E a empresa ela será notificada para resolver essa situação. Mas isso ela não impede que a prefeitura pague a empresa. Como a empresa já prestou os serviços, a prefeitura tem que pagar os valores à empresa. E nessa situação, a inatividade dessa empresa, ela estaria inapto, e nesse sentido, se eles fossem agora participar porque estão inaptas. E como foi licitado, e eles estão prestando os devidos serviços, e eles precisam receber para pagar os seus funcionários. A empresa é que tem que regularizar essa situação, junto com a Receita Federal, né? E o que não pode é o poder público contratar novamente a empresa, enquanto estiver nessa situação de inapto. Então, não tem problema nenhum. E não existe, nesse caso aí, nenhuma irregularidade no jurídico. Muito obrigada, senhor presidente. Vai ser difícil. Vereadora Lúcia, porque está meio ruim aqui a internet, tem como a senhora coisar o voto de novo? Repetir? Só para a senhora dizer se é favorável ou contra. Eu vou para arquivar, diante da situação que ela está, inapta, né? Mas o município precisa pagar, porque tem os seus funcionários para pagar na empresa. Agora, de hoje por diante, a empresa, o município não pode contratar essa empresa antes que ela se regularize, né? Então, eu voto para arquivar essa denúncia. Como volta a vereadora Alessandra Oliveira? Como volta a vereadora Alessandra Oliveira? Olá, senhor presidente, me escutando? Estou escutando.
Como volta, Boa vereadora? noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, servidores da casa, assessoria de comunicação, assessoria jurídica. Espero que nesse momento o público que nos escuta nas rádios estejam sendo transmitida essa sessão tão importante neste dia, né? 20 de outubro, mais uma denúncia, no meu ponto de vista, muito importante e relevante. Quero comentar o meu voto antes de proferir. Eu não peguei a modalidade licitatória especificamente dessa empresa, mas, em geral, com certeza exige, né, as certidões de regularidade fiscais, tanto nos atos de contratação e, principalmente, no ato de efetuação de pagamentos, né? Aqui, muito claramente, está discriminado que desde o dia 10 de agosto, a empresa foi notificada como inapta, o que deveria ocorrer uma suspensão de pagamento, né, posterior a esta data. Entretanto, está aqui especificando que houve, além de no mês de setembro, também no mês de outubro. Então, no meu ponto de vista, nós devemos sim, eu vou falar e vou responder por mim, recepciono com muita responsabilidade essa denúncia, porque o pagamento ele deveria ser cessado, né? Caso a empresa tenha se tornado inapta, que foi o caso muito bem especificado aqui em agosto. E merece que, no mínimo, haja uma instalação de comissão especial, porque nós possuímos essa ferramenta dentro do nosso regimento. Deixar claro que eu já me deixo à disposição para sugerir uma comissão especial, onde a gente possa estar escutando o lado do município, né? O lado do gestor, por que esses pagamentos continuaram ocorrendo. O prefeito deve uma explicação por meio de sua assessoria jurídica. Conheço bem a situação, toda a população ouviu as denúncias através de áudio com relação ao pagamento dos garis, as férias dos garis. Eu quero só deixar claro aqui para a população que eu sentei com o secretário de Obras no dia 19 de dezembro, colocando, dentre outras situações, essa que chegou ao meu conhecimento. E no dia 23 de março, eu também estive, mais uma vez, solicitei, através de ofício, que essa categoria de profissionais pudessem ter os seus equipamentos de proteção individual. Estavam eles trabalhando em plena pandemia, sem os seus EPIs. Então, no mínimo em respeito a todos esses servidores que tão bem cuidam das nossas ruas, que eu tenho que recepcionar, sim, essa denúncia, senhor presidente. Como vota a vereadora Márcia Zomin? Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, colega vereador da casa e servidores, e também os internautas que nos assistem, né? Eu estava lendo sobre a decisão dos tribunais em relação, né, fiscal das empresas que prestam serviços no âmbito do poder público, né? Existem várias decisões, inclusive isso é um entendimento do ministro Francisco Falcão, de que não se condiciona, não é razoável a comprovação da regularidade fiscal quando o serviço já foi prestado, né? Que é o caso aí da empresa. A empresa recebeu pelos serviços já prestados ao município. Então, assim, por esse entendimento baseado nessa decisão do ministro Francisco Falcão e também da assessoria jurídica da casa, é que eu não recepciono a denúncia. Como vota o vereador Chicão da Parada? Senhor presidente, boa noite. Hoje vai ter uma mudança do meu voto. Eu vou me abster do meu voto, viu? Boa noite.
Como volta o vereador Tássio Baia? Boa noite, senhor presidente. Está me ouvindo, senhor presidente? Tô, Tássio. Pronto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, assessoria jurídica, internautas, todos que acompanham essa sessão. Senhor presidente, no foco principal da dita denúncia, onde a gente deslumbra, na realidade, um problema causado sem ter, assim, muito o que relatar essa casa, porque a vereadora Lúcia Aquino, como a vereadora Márcia, foi muito feliz aí quando colocou, sinteticamente, diretamente, que foi feito o pagamento de um serviço já prestado ao município. E como a assessoria jurídica fez uma explanação aí, dentro de uma convicção totalmente para tirar todas as dúvidas, nós votamos pelo arquivamento da denúncia, senhor presidente. Muito obrigado. Como volta o vereador Chico Pinheiro? Senhor presidente, boa noite. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, os demais Foi colegas, vereador. Os demais vereadores. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente aí a todos os colegas e o parecer aí o parecer da assessoria jurídica, a gente percebe que se essas denúncias, se realmente fosse comprovada, realmente são denúncias, são graves, mas no mesmo instante elas não atendem os requisitos para admissibilidade. Outra questão que foi relatada aí pelos colegas, que eu acho importante, é que essa empresa teve muito a ver com questão de mão de obra, né? Então isso foi pago questão de mão de obra. E outra questão que eu acho que eu não me sinto à vontade é porque a gente está no final da legislatura. Então, se houver alguma coisa, que a próxima legislatura possa avaliar melhor isso, até pelo tempo que a gente tem. Por isso é que eu voto favorável aí ao arquivamento, senhor presidente. Como volta o vereador Marcelo Machado? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Como já disse o nosso colega Tássio Baia, a colega Lúcia e a colega Márcia fizeram uma boa explicação juntamente com a assessoria jurídica da casa. E não vejo por que recepcionar uma denúncia de um serviço já prestado. Principalmente que esse serviço foi prestado e que deu pagamento a cada uma das famílias que trabalham nas ruas de Senador, executando a limpeza, que cada um daqueles trabalhadores representa uma família em nossa cidade. Será se seria justo deixar 60, em média de 60 famílias, sem o seu salário, tudo por conta de uma denúncia que não é somente jurídica, que não tenta ser jurídica, que é apenas uma denúncia política, como disse o nosso colega Chico Pinheiro, ao final da legislatura, ao final da gestão, onde está no ano de eleição. Por que é que não aconteceu isso antes? Por que é que não houve outras denúncias antes? Então, senhor presidente, eu voto pelo arquivamento. Como volta o vereador Alexandre Martins? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, assessoria jurídica, meu amigo doutor Samuel, demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite especial. Senhor presidente, analisando toda a documentação, a gente buscou junto aos órgãos de fiscalização que emitem as certidões da empresa, de todas as empresas, assim como acontece os pagamentos dessa casa. No dia 15, exatamente às 15h15 e 25 segundos, a gente emitiu todas as certidões que são necessárias através da justiça para que haja os pagamentos. Essa questão de inapta ou apta é uma questão do cadastro junto à Receita Federal, por algum motivo de parcelamento de alguma dívida, mas hoje, e
Por exemplo, da Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal. A certidão vale até o dia 24 do mês de janeiro de 2021. Da certidão de regularidade do FGTS, tem validade do dia 13 de 11 de 2020. Então, ela tem validade até o mês de novembro. Da Prefeitura Municipal, dia 13 de 12 de 2020. A certidão negativa de débitos trabalhistas, dia 12 de 4 de 2021. Da certidão negativa de débitos estaduais, até o dia 14 de 12 de 2020. E da certidão negativa contribuinte do município, até o dia 13 de 12 de 2020. Então, todas as certidões e todos os pagamentos realizados nesse período, até o mês de novembro, que é a primeira certidão que vence, a Prefeitura não cometeu nenhum crime de responsabilidade fiscal administrativa, então voto pelo arquivamento da denúncia. Como volta o vereador Fulvio Benevides? Boa noite, caros colegas vereadores, funcionários dessa casa, que nos assistem, que nos ouvem. A minha internet aqui é muito fraca, muito ruim, não dá para eu ouvir perfeitamente a leitura do parecer jurídico. Mas, pelo que entendi, o parecer jurídico se posicionou contrário ao recebimento dessa denúncia, e eu confesso aqui que, caso contrário, não houvesse esse parecer jurídico, eu estaria voltando aqui nesse momento para o encaminhamento dessa denúncia às comissões, mas como houve, e eu parabenizo aí o presidente, que posicionou a mesa, dando não recebimento a essa denúncia, eu acompanho o parecer jurídico e também voto pelo arquivamento. Como volta o vereador Michel dos Teclados? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionário da casa, ao público que nos escuta nesse momento. Senhor presidente, eu peço desculpa, a minha imagem está um pouco ruim. Fiquei aqui com os colegas vereadores no início, meu celular levou uma queda e a câmera frontal danificou, mas está escutando bem minha voz. Senhor presidente, acompanhando aí o parecer jurídico, irei votar o arquivamento da matéria. Escutou, senhor presidente? Presidente. Escutei, vereador Michel. Aqui, no momento, foi 8 votos por arquivamento, 1 para receber e uma abstenção. A denúncia se encontra arquivada. Convido o primeiro secretário, o vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do projeto de lei 10/2020 da vereadora Alessandra. Do vereador Alexandre Martins. Projeto de lei 10/2020, Senado Pompeu, Estado do Ceará, 19 de outubro de 2020, denomina Vila Pública Municipal de outras providências. Prefeito do município de Senado Pompeu, Antônio Maurício Pena Jucá, nos de suas atribuições legais, de acordo com a lei orgânica, o artigo 42 da lei orgânica do município de Senado Pompeu, no exercício pleno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Fica denominado Rua Luiz Jacó de Oliveira, a via pública situada dentro do perímetro urbano desse município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a colocar placas indicativas no prazo de 60 dias. Artigo 3º. O presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão, Câmara Municipal de Senado Pompeu, 19 de outubro de 2020, Alexandre Martins da Silva, vereador. Senhoras e senhores vereadores, justificativa. A presente lei visa denominar a Rua Luiz Jacó de Oliveira, filho de Raimunda Jacó de Oliveira e Antônio Batista de Oliveira, nascido em 17 de outubro de 1930 no sítio Cajueiro, no município de Senado Pompeu. Casou-se com Terezinha Vitoriano de Oliveira, com quem teve 15 filhos. Lindalva, Evandro, Antônia, João Bosco, Edileuda, Maria Terezinha,
Alexandra, Kelma, Orlando, Solange, Antônio, Vanderleia, Edilson e Leidiane. Constituíram um casamento no sítio Cajueiro, mas em 1980 a família mudou-se para a sede de Senado Pompeu, no bairro Pavãozinho. Mas ele voltava para o sítio todos os dias, onde permaneceu até sua morte em 7 de novembro de 1985. Luiz Jacó de Oliveira foi um homem do bem, de conduta exemplar, trabalhador e honesto, e serve de exemplo para os muitos senados pompeuenses. Foi agricultor e chefe de família, cumprindo seus deveres para seus semelhantes e a nossa comunidade, merecendo a justa homenagem. Dessa forma, solicito meus pares a aprovação da presente lei. Sala da Sessão, Câmara Municipal de São Pompeu, 19 de outubro de 2020, Alexandre Martins da Silva, vereador. Projeto de Lei 10/2020, do vereador Alexandre Martins, encaminhado às comissões para emissão dos pareceres. Convido o primeiro secretário, o vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do projeto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu levanto aqui uma questão de ordem e quero desejar uma boa noite a todos e pedir licença a Vossa Excelência para me ausentar da sessão, senhor presidente, um compromisso aqui. Ok, senhor presidente? Beleza, vereador. Obrigado e uma boa noite a todos, senhor presidente. Bom final de semana, boa semana aí para você, vereador. Convido o primeiro secretário, o vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do projeto de lei 11/2020, do vereador Alexandre Martins. Projeto de lei 11/2020, Senado Pompeu, Estado do Ceará, 19 de outubro de 2020. Denomina via pública municipal e dá outras providências. Prefeito municipal de Senado Pompeu, Antônio Maurício Pinheiro Jucá, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Senado Pompeu, no exercício pleno do cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Rua José Vitoriano Campos, a via pública situada dentro do perímetro urbano desse município. Artigo 2. Fica o Poder Executivo obrigado a colocar placas indicativas no prazo de 60 dias. Artigo 3º. O presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão, Câmara Municipal de São Pompeu, 19 de outubro de 2020, Alexandre Martins, vereador. Justificativo. Senhoras e senhores vereadores, a presente lei visa denominar Rua José Vitoriano Campos. José Vitoriano Campos, filho de Antônio José Vitoriano e Maria Aparecida Almeida Vitoriano, nascido em 9 de julho de 1980, no interior do estado da Bahia. Veio embora para o município de São Pompeu em 1905. Ele nasceu em 1880. Casou-se com Maria Lopes Vitoriano, com quem teve 4 filhos: Expedita, Maria Milu, Francisco e Francisca de Sales. Em 1910, o mesmo trabalhou na construção da estrada de ferro e da ponte metálica do município. Em 1915, casou-se novamente com Maria Tomé Vitoriano, com quem teve 4 filhos: Francisca, Francisco Edmar, Roque e José Vitoriano Filho. Em 1932, teve a sua última esposa, Maria Luísa Vitoriano, com quem teve 13 filhos: Zacarias, Natécia, Nanete, Agapeu, Juraci, João, Antônio, Terezinha, Agaci, Luiz, Suzana, Edgar e Braz. Foi um homem do bem, de conduta exemplar, trabalhador honesto, que serve de exemplo a muitos senadores pompeuenses. Foi carpinteiro e chefe de família, cumpridor de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor de justa homenagem. Dessa forma, solicito aos meus pares a aprovação da presente lei. Senado Pompeu, 19 de outubro de 2020, Alexandre Martins da Silva, vereador. Projeto de Lei 11/2020, vereador Alexandre Martins, encaminhado às comissões para a emissão dos pareceres. Convido o primeiro secretário, vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do requerimento 60/2020 da vereadora Alessandra de Oliveira. Requerimento 60/2020, gabinete da vereadora Alessandra Luzia Alves Nascimento Celadoni, que no uso de suas atribuições legais e na forma regimental vem muito respeitosamente requerer, após ouvir o plenário, seja enviado ofício ao seu secretário municipal de infraestrutura, Luiz Bevan Fernandes Ramos, solicitando a instalação de iluminação pública no assentamento Florestan Fernandes. A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser de fundamental importância para a segurança pública. O assentamento da Manoaju, denominado Florestan Fernandes, necessita de iluminação a fim de garantir a segurança dos moradores do referido local. Diante do exposto, certo do apoio de novos colegas vereadores, agradeço antecipadamente. Senado Pompeu, 9 de outubro de 2020, Alessandra Luzia Alves Nascimento Celedoni, vereadora.
Requerimento 60/2020, da vereadora Alessandra Oliveira. Em discussão e votação. Como vota o vereador Alexandre Martins? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Chicão da Parada? Voto favorável, senhor presidente, no requerimento da Como vota a vereadora. vereadora Márcia Zomin? Favorável, senhor presidente. Parabenizo a nobre colega vereadora Alessandra. Como vota o vereador Marcelo Machado? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Michel dos Teclados? Aprovando, senhor presidente. Como vota o vereador Fulvio Benevides? Senhor presidente. Como vota a vereadora Lúcia Aquino? Eu voto aprovando e parabenizo a nobre vereadora. Requerimento 60/2020, da vereadora Alessandra Oliveira, aprovado por todos os presentes. Convido o primeiro secretário, o vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do requerimento 64/2020, da vereador Chicão da Parada. Requerimento 64/2020, assunto. O vereador Francisco da Silva, o Chicão da Parada, no uso de suas atribuições legais, regimentais, vem muito respeitosamente requerer ao plenário da Câmara Municipal de São Pompeu a inclusão de um posto policial na rodoviária de Senado Pompeu, Ceará, após sua conclusão e inauguração com funcionamento de 24 horas. Justificativo. O pedido do requerimento vem viabilizar uma melhor condição de locomoção com segurança às pessoas que buscam novos destinos e turistas que chegam a Senado Pompeu, Ceará. Por este requerimento, venho solicitar a inclusão de um posto policial no funcionamento integral de 24 horas para possibilitar uma melhor segurança na rodoviária de Senado Pompeu, quando da sua conclusão. Com as instalações desse posto, as pessoas se sentirão mais seguras em seus translados e viagens comuns e, claro, favorecer a segurança do cidadão que buscam seus acessos. Com positividade, solicito a avaliação dos novos colegas vereadores para o requerimento acima citado e, possivelmente, sua aprovação, reconhecendo a necessidade de provocar melhorias sobre o olhar dos governantes e do poder público. Senado Pompeu, 13/10/2020, Francisco da Silva, o Chicão da Parada. Requerimento 64/2020, do vereador Chicão da Parada, em discussão e votação. Como vota o vereador Alexandre Martins? Voto favorável e gostaria de parabenizar essa brilhante atitude do novo colega vereador Francisco da Silva, o Chicão da Parada. Voto favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Márcia Zomin? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Marcelo Machado? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Michel dos Teclados? Como vota o vereador Michel dos Teclados? Senhor presidente, desculpa, não estava escutando, não. Senhor presidente, eu voto pela aprovação e com o requerimento do vereador Chicão, nesse momento colocado nessa casa, me recorda muito bem em que eu também solicitei nessa Casa de Leis em 2018, solicitando também um posto policial no mercado central da nossa cidade, no qual a gente necessita muito também desse espaço, né, desse posto, para que dê mais segurança à nossa população e aquele espaço possa ser utilizado cada dia mais com mais segurança e que as pessoas passem aquele espaço ali bacana para feiras e eventos, assim como tem o nome Centro de Feiras e Eventos. E com esse sentimento, vereador Chicão, fico aqui também a minha aprovação ao requerimento de Vossa Excelência. Aprovado, senhor presidente. Como vota a vereadora Alessandra Oliveira? Como vota a vereadora Alessandra Oliveira?
Senhor presidente. Oi? Pronto, estou ouvindo. Está me escutando? Senhor presidente, voto com muito prazer, fico muito feliz quando posso acrescentar aí o meu voto, que contribui aí para uma melhoria na qualidade de vida de qualquer localidade que seja e das pessoas merecedoras, né, do nosso município. Aprovado, senhor presidente. Como vota a vereadora Lúcia Aquino? Aprovando, senhor presidente. Como vota o vereador Fulvio Benevides? Gente, só para confirmar, na verdade, só para confirmar, esse requerimento trata-se de um policial na rodoviária, é isso? O requerimento, vereador Fulvio, é solicitando que seja implantado um posto policial junto à rodoviária quanto da sua conclusão. Aqui parabenizar a atitude aí do novo vereador Chicão. Excelente ideia, vereador. O terminal rodoviário vai ficar muita facilidade, assim como é a fábrica de calçados, o bairro Alto José. É muito importante que haja um posto policial para causar ali uma impressão boa ali, uma segurança mais para aquela ação. Parabéns, Chicão, favorável. Requerimento 64/2020, o vereador Chicão da Parada, aprovado todos presentes. Convido o primeiro secretário, vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do requerimento 65/2020, do vereador Fulvio Benevides. Requerimento 65/2020, gabinete do vereador Fulvio Benevides de Almeida, que no uso de suas atribuições legais, na forma regimental, vem muito respeitosamente querer, após a ouvida ao plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal Antônio Maurício Pinheiro Jucá, solicitando a construção e quebra-molas no trecho pavimentado da Vila do Distrito Lagoa Nova. Justificativo. O objetivo é diminuir a velocidade de carros e motos, tendo em vista que o trânsito de veículos flui em velocidade elevada no local, colocando em risco a integridade física dos pedestres, especialmente das crianças que moram e brincam nessa vila. Diante do exposto e certo do apoio dos nossos colegas vereadores, agradeço antecipadamente. Senado Pompeu, 13 de outubro de 2020, Fulvio Benevides de Almeida, vereador. Requerimento 65/2020, vereador Fulvio Benevides, encontro de discussão e votação. Como vota o vereador Alexandre Martins? Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Queria parabenizar o novo colega vereador, que já conquistou para a sua comunidade, através de muito esforço e de muito serviço prestado, o sonho da comunidade rural receber calçamento, e agora já entra com requerimento implantando também uma situação necessária, que são os quebra-molas. Parabenizar o novo colega vereador Fulvio e voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Marcelo Machado? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Chicão da Parada? Voto favorável pelo requerimento aí do nosso colega vereador Fulvio. Como vota a vereadora Márcia Zomin? Senhor presidente, eu gostaria de proferir o meu voto e, em seguida, pedir licença para me retirar, que eu tenho um compromisso também agora que não está dando para esperar. Eu voto favorável ao requerimento do nosso colega vereador Fulvio Benevides e, ao mesmo tempo, parabenizo. Quero aqui deixar o meu boa noite a todos vocês. Boa noite, até a próxima semana, se Deus quiser. Também vou me retirar, senhor presidente. Quero pedir licença também. Boa noite a todos, colegas. Como vota o vereador Michel dos Teclados? Aprovando, senhor presidente. Como vota a vereadora Alessandra Oliveira? Como vota a vereadora Alessandra Oliveira? Voto favorável, senhor presidente. Estamos votando com muita alegria e felicidade. Favorável. Parabéns, vereador. Como vota a vereadora Lúcia Aquino?
senhor presidente. Requerimento 65/2020, do vereador Fulvio Benevide, aprovado por todos os presentes. Convido o primeiro secretário, o vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do requerimento 66/2020, do vereador Fulvio Benevide. Requerimento 66/2020, vereador Fulvio Benevide de Almeida, que no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, e muito respeitosamente queria, após ouvido o plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja desenvolvido um planejamento de plantio de árvores no perímetro urbano. Verificativo. A arborização urbana constitui fator fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população, haja vistos os incontáveis benefícios que as áreas verdes proporcionam à saúde e o bem-estar das pessoas. O planejamento de plantio e manutenção adequada das árvores no perímetro urbano garante todos os benefícios, sem prejuízo à arquitetura e à mobilidade urbana. O plantio e a manutenção de árvores no ambiente urbano traz uma série de benefícios, sejam de ordem social, ambiental e econômica, oferecendo conforto térmico, melhora na qualidade do ar, auxílio na drenagem das águas pluviais, além de todos os benefícios estéticos que proporcionam as propriedades e cidades. Diante do exposto, certo do apoio dos nossos colegas vereadores, agradeço antecipadamente, Senado Pompeu, 13 de outubro de 2020, Fulvio Benevide de Almeida, vereador. Requerimento do vereador, o seu requerimento 66/2020, do vereador Fulvio Benevide, enquanto discussão e votação. Como vota o vereador Alexandre Martins? Voto favorável e parabenizar o novo colega vereador. Como vota o vereador Chicão da Parada? Senhor presidente, antes de eu fazer minha votação, não sei se foi aí para a mesa diretora, eu tinha 2 requerimentos. Não sei se estão juntos ou se está separado, se estava separado, né? Mas realmente, mas se não tiver hoje, colocado hoje os 2 requerimentos, fica para a próxima semana, a gente dá certo também. Mas eu voto favorável no requerimento do nosso colega vereador Fulvio. Como vota o vereador Michel dos Teclados? Aprovando, senhor presidente. Como vota a vereadora Alessandra de Oliveira? Voto favorável, senhor presidente. Parabéns, vereador. Como vota a vereadora Lúcia Aquino? Senhor presidente, eu voto favorável. Requerimento 66/2020, do vereador Fulvio Benevide, enquanto aprovado por todos os presentes. Convido o primeiro secretário, vereador Alexandre Martins, para fazer a leitura do requerimento 67/2020, do vereador Chicão da Parada. Senado Pompeu, 19/10/2020, gabinete do excelentíssimo vereador Francisco da Silva, o Chicão da Parada. O uso de suas atribuições legais, regimentais, etc., vem muito respeitosamente. Aquele é o plenário da Câmara Municipal de Senado Pompeu. Ponto de iluminação na comunidade de Xavier, essa localidade de jurisdição do distrito de Engenheiro Zé Lopes, senador Pompeu, Ceará. Justificativa. Em conversa com diversos moradores da comunidade de Engenheiro Zé Lopes, exatamente no sítio Xavier, encontrei relatos de falta de iluminação em uma não segurança no período noturno daquele lugar. Para melhorar a vida e a vivência de todos os moradores do sítio Xavier, venho requerer a este plenário uma positivação na aplicação de luzes e ou LED na comunidade para viabilizar a promoção de segurança a todos. Por este requerimento, peço a avaliação dos novos colegas vereadores adjunto a essa plenária para o requerimento supracitado e sua aprovação, reconhecendo-se uma necessidade que requer uma melhoria de fundamentação importante do desenvolvimento social e cultural. Estes vinculados ao esporte, que motiva o crescimento educacional com fonte de crescimento. Senador Pompeu, 19/10/2020, Francisco da Silva, o Chicão da Parada. Requerimento 67/2020, vereador Chicão da Parada, encontro de discussão e votação. Como vota o vereador Alexandre Martins? Voto favorável e parabenizar mais uma vez o brilhante requerimento do excelentíssimo colega vereador Francisco da Silva, o Chicão da Parada. Como vota o vereador Michel dos Teclados? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu gostaria de parabenizar o novo colega vereador Chicão, né, e dizer que, assim como as outras comunidades, eu também tenho um apreço à comunidade de Xavier, voto com muito prazer
e sendo para a melhoria da condição de vida da nossa população, principalmente as comunidades rurais, e assim como o Xavier, favorável à minha votação, e mais uma vez parabenizar, colega vereador, e que seja implementado o mais rápido possível essa iluminação, que eu conheço a realidade daquela comunidade, se faz necessário. Como volta a vereadora Alessandra de Oliveira. Como volta a vereadora Alessandra de Oliveira. Como volta a vereadora Lúcia Aquino. É voto favorável, senhor presidente. Como volta o vereador Furbo Benevides. Voto favorável, parabenizei o novo colega. E, senhor presidente, peço licença para me retirar da sessão. Como volta a vereadora Alessandra de Oliveira. Requerimento 67/2020 do vereador Chicão da Parada, aprovado pelos presentes. Dizer para os colegas vereador que encontra-se transmitindo na casa o orçamento para o exercício financeiro de 2021 da LOA. Vereadora Alessandra, está escutando? Senhor presidente, eu tive um problema, viu? Mas eu quero votar favorável, com muito prazer aí, no requerimento do vereador Chicão. Precisei sair e voltar. O Pedro quem ajudou, porque eu não estava conseguindo votar. Pronto. O requerimento 67/2020, o vereador Chicão aprovado, todos presentes. Será concedido o uso da palavra ao senhor vereador por ordem de inscrição, conceda o uso da palavra à vereadora Alessandra de Oliveira. Senhor presidente, só uma questão de ordem, antes da colega vereadora usar a sua palavra, quero pedir licença aqui para sair da sessão, para me atender aqui, é uma urgência aqui, tá certo? Quero desejar a todos os colegas uma boa noite e uma ótima semana de trabalho. Senhor presidente, retirar o uso da palavra. Já me senti contemplada na votação comentada, apenas só para frisar que estou pronta para recepcionar toda denúncia de quaisquer natureza. É o mínimo, como legítima representante do povo, é o mínimo que eu posso fazer. Suposições, muito fundamento, é um ato, na minha opinião, se fosse tomada essa decisão,
para mim era um ato de omissão. E isso eu não estou disponível nem disposta a fazer até o final do meu mandato. Eu quero estar sempre na defesa, levantando a minha voz ao povo de Senador Pompeu, representando legitimamente o povo, a demanda, as denúncias, assim que eu me sinto no papel de responsabilidade deles. Muito obrigada. Com a inscrição, conceda a palavra ao vereador Chicão da Parada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, que uns já saíram, funcionários da casa, assessoria jurídica. Nesse momento está transmitindo pela Rádio Sertão Central e outros órgãos, Facebook. Primeiramente, quero só começar a agradecer a Deus pelo dia que Deus deu para todos nós, mais uma noite de trabalho. Enfim, também queria fazer uso da palavra para agradecer a todos os colegas vereadores pela votação, pelos meus 2 requerimentos, muito importante, tanto da área da segurança, naquela rodoviária que vai abranger a fábrica e a BR, aquela creche, também vem também aquele campinho de futebol também, a areninha, enfim, é muito importante aí essa segurança para a população de Senador Pompeu. E também o segundo requerimento, que é lá no Xavier, que eu estive observando, que merece demais lâmpada naquela comunidade tão necessitada. Que o senhor prefeito, o secretário de obra, outra pessoa muito esforçada, que é o expedito, que em breve seja colocado aquelas lâmpadas lá no Xavier. E, aproveitando também, quero só reforçar aqui o meu pedido também, como vereador, aquela comunidade, a gente sabe da dificuldade de água, né? Foi furado 3 poços profundos lá e não deu água, mas eu indiquei como vereador para o senhor prefeito que a possibilidade de ter água naquela comunidade era vindo do rio, né? Isso vai ser muito importante, que Deus ilumine, que em breve aconteça esse trabalho tão importante, água tão importante na vida do ser humano, que é nas torneiras. E finalizando aqui, senhor presidente, eu coloquei mandei um ofício para a Secretaria de Obra, que é o secretário Bevan Ramos, que o que pudesse o mais rápido possível, eu não sei como é que está a demanda do secretário, para uma reforma no cemitério do nosso distrito, né? Está merecendo uma pintura, né? Está se aproximando de finado, né? Uma pintura, o muro foi caído há 2 anos atrás, aí foi levantado, mas falta fazer um reboco. Também tem um portão comprado, falta colocar um portão. E eu quero, não só no meu nome como vereador, representante daquele distrito, mas através das pessoas do meu distrito e as pessoas que vêm visitar aqueles entes queridos que estão enterrados naquele cemitério. Tem água encanada, já tem os pés de pranto, que é muito importante também, a iluminação também está boa, só falta mesmo só um pouco de reforma naquele cemitério. Eu tenho certeza que em breve, tanto o senhor prefeito como o Ibevan deve atender, não no meu nome, só no meu nome, mas no nome daquela comunidade. E mais só agradecer a Deus, que Deus ilumine, que de hoje a 8 dias nós teve tudo de volta, mais um trabalho, que Deus ilumine todos nós, que Deus livre todos nós da inveja, das perseguições, das armadilhas, que Deus livre dessa doença do Covid e outras doenças, não porque nós merecemos, mas Deus sempre está do nosso lado e nós venceremos esse obstáculo da vida que é tão difícil. Uma boa noite a todos e obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Chicão. Também quero desejar aí uma boa noite a todos e uma boa semana a todos, vereador, colegas vereadoras também. E não havendo mais nada atrasado, é claro, encerrada a sessão.